Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você também está começando mais um Eldorado em Campo. Eu sou Raíssen Abac, aqui comigo está o Gustavo Lopes mais uma vez. Tudo bom, Gustavo? Tudo bem, Raíssen, ouvintes? Um grande abraço a todos. Bom, a nossa convidada de hoje já garantiu vaga para as Olimpíadas de Paris este ano e fez isso ao conquistar a medalha de ouro no Campeonato Pan-Americano da Canoagem de Velocidade na categoria C1 200 metros. Ela é natural da Bahia, uma atleta de 34 anos que vai para a sua primeira edição dos Jogos com a esperança de subir ao pódio. A gente torce para isso. Bom, hoje quem entra em campo com a gente, ou melhor, quem cai na água com a gente, é a canoísta Valdenice Conceição, que é a Neta Canoa, assim que ela é conhecida. Tudo bem, Neta? Bem-vinda aqui a Eldorado. Obrigado, boa tarde. É isso mesmo, né? A primeira mulher a conquistar uma vaga olímpica para o Brasil, né? Inédita, né? Pela canoa feminina. E isso é um feito histórico para mim, para minha carreira. Eu estou muito feliz e contente com esse resultado. Aliás, eu queria até começar perguntando porque essa estreia, né, quer dizer, primeiro que assim, ser a primeira mulher nessa categoria, na canoagem feminina brasileira, tá numa Olimpíada é excepcional. Mas isso já deveria ter acontecido lá nas Olimpíadas de 2020, que acabou acontecendo em 2021. Por quê? O que aconteceu naquela ocasião que você acabou não indo para as Olimpíadas, Neta? De Tóquio, as regras não foram respeitadas, assim, né? Pelo meu ver, as regras não foram respeitadas e eles quiseram distribuir as vagas como eles deveriam, né? Então, a gente precisou fazer um controle numa Copa do Mundo, lá em Barnaul, no sul da França, no sul da Rússia, perto da Sibéria, e lá era muito frio, né? E cheguei um dia antes da competição e não tive tempo de adaptar, não consegui executar uma boa prova pela questão climática, né? E por isso eu fiquei fora das Olimpíadas de Tóquio, porque eles não fizeram o Pan-Americano, como deveria, continental depois do Mundial, Uhum. e disseram que a gente deveria ir para Barnaul para esse controle, pra essa Copa do Mundo, né, no sul da Sibéria. Então, para a gente do Brasil, que foi eu e a Ana Paula, foi muito frustrante, né? Porque a gente não conseguiu executar o que a gente vinha treinando em questão do frio, que lá era muito gelado. E o quanto que você ficou, vamos dizer assim, remoendo isso lá desde 2020 até agora para conseguir chegar numa Olimpíada. Isso foi um incentivo a mais para que você passasse a treinar mais, disputasse as competições com mais afinco, assim, para conseguir de fato estar em Paris? Não, não, eu fiquei triste e frustrada, né, porque eu poderia estar, né, pela regra do Mundial eu já poderia estar classificada se acontecesse o Pan-Americano ou não, pelas regras eu já estaria dentro, porque eu era melhor da América, então se ele usasse qualquer argumento, eu estaria dentro das Olimpíadas de Tóquio. E não tive, eu fiquei um pouco triste, frustrada por não ter ido, né, e não foi um combustível para mim, que você agora vou treinar mais para ir para Paris. Não. Eu deixei a frustração passar um tempo e depois botei minha cabeça no lugar. E se fosse da vontade de Deus eu estar em Paris em 2024, eu estaria treinando focado nesse objetivo. E foi isso que aconteceu. Eu dei um tempo para mim, para minha cabeça, e precisava. E depois comecei a treinar mais forte ainda, para que esses 3 anos fosse de grande importância para eu conseguisse conquistar a vaga no Continental. Acabou sendo período de 3 anos, né? Porque a Olimpíada foi para 2021, né? Isso. Por causa da pandemia de Covid. Mas vamos voltar um pouco no tempo, né? Queria saber, assim, o seu primeiro contato com a água, com a canoagem, né? Como é que se deu? Foi ainda na infância? Como é que você descobriu esse talento todo? Foi aos 13 anos, né? Lá em Itacaré. Lá tinha uma escolinha de canoagem e eu comecei a praticar, né? Meu irmão me levou lá para me conhecer. E eu acabei gostando porque era um esporte muito difícil,
né? Não era fácil se equilibrar numa canoa. E eu praticamente não comecei numa canoa, comecei a remar em um K1, né? É uma embarcação que começa sentado. E eu já no K1 já comecei a remar ajoelhado. Mais dificultoso ainda, então isso já era mais dificultoso e me fez gostar e amar a canoagem. Minha mãe e meu pai era pescador e a gente já tinha essa familiarização com a água, né, com a canoa. Então a gente já remava desde pequenininho, já ia pescar, já ia para roça, então a gente sempre já estava remando desde criancinha. Então quando eu conheci a canoagem foi um pontapé inicial para começar um esporte de verdade. E só para entender, como é que apareceu o fato de você já estar acostumada a estar em embarcações, né? Como você falou, sua família pescava, né? Isso chamou a sua atenção que você poderia utilizar isso para ser uma profissional da canoagem? Quando foi a primeira vez que você viu uma competição, alguém treinando numa canoa e que você falou, não, eu quero seguir isso, eu quero tentar fazer isso? Em 2003 teve um baiano lá em Itacaré, né, e foi muita gente, né, participar desse baiano, e eu era pequenininha, e só conheci a nós de vista, né, só fui lá e conheci só, dei uma remadinha, depois parei, né, como era mulher e criança, ainda não era uma escolinha formada para criança, né, então eu só fiquei olhando e de lá, né, meu pai participou também do campeonato na canoa nativa e eu vi várias pessoas treinando, vi o Figueroa, vi o seu Igor, vi os meninos de Ubaitaba competindo na canoa e meu irmão também, né, Wilson, eles competiram o baiano lá e eu falei, e daquele dia em diante era aquilo que eu iria praticar e ia me dedicar ao máximo. Mas ali, no começo parece que ainda era uma coisa meio de criança, parece que você queria se divertir, é isso? Quando é que você começou mesmo a levar isso como uma profissão, algo que pudesse te dar uma carreira, um futuro? Em 2007, né, assim, né, que eu fui para 2 campeonatos brasileiros, né, ainda era iniciante, ainda remava mariposa, delta, né, e estava me conhecendo na canoagem. Em 2007, o Lacerda chegou para mim e falou que eu poderia ir mais longe se eu me dedicasse, né, eu poderia ser um atleta mundial e para a Copa do Mundo, isso só dependia de mim, se eu me dedicasse eu tinha talento e poderia ir longe. E daí, 2017 para lá, 2007, né, no caso, para lá eu me dediquei 100% à canoagem. Legal. Agora, a neta é baiana, e se a gente for lembrar, dentro da canoagem, o grande nome hoje brasileiro da canoagem, que é o Isaquias Queiroz, é baiano também. Dito isso, eu queria saber o que tem a Bahia para revelar tanto canoísta bom? Eu acho que é as águas, né? A gente, né, treina no mesmo rio, né? O rio que começa em Chapada Diamantina, deságua em Itacaré. Então, para toda essa cidade que vem descendo o Rio de Contas aí, tem um QI, né? Tem um coração, né? Nesse translado, né? Que o Baitaba ele tem um rio que atravessa para ir para outra cidade e tem que ir de canoa. Então já desde pequeno já tá familiarizado ali com a canoa de madeira, né? Então, quando conhece o esporte, então o Batã também é mesmo, né? Tem um rio que atravessa e vai para Baitaba, então Itacaré é o último rio, né? Que o rio deságua lá e vai para o mar, mas a gente sempre tem essa familiarização, né? A pescaria, o transporte também, né? Que vai de Itacaré para o Pontal, então precisa ir remando. Então isso já é de nascença já. E a rotina, você treina sempre no mesmo rio então, no mesmo lugar? Geralmente quando a gente começa na base. A gente vem para a seleção, né? Para equipe permanente. E a gente sai da Bahia e vai treinar em outro canto. E, por Mas exemplo, a maioria dos atletas da seleção de alto rendimento treina concentrado. tá, qual que é o melhor lugar para treinar para você? Onde que vocês treinam com mais frequência?
Atualmente agora a gente está treinando Lagoa Santa, né? A equipe permanente do Brasil está treinando aqui. E aí a maioria dos atletas, os melhores atletas do Brasil estão concentrados aqui. Não, legal. Você falou que experimentou o caiaque, né? O caiaque vai sentado, né? Para fazer as competições, tem a canoa, né? Inclusive, quem acompanha as Olimpíadas, né? Quando tem o C, né? Antes da numeração, é canoa, quando tem o K, é caiaque. Você fez os dois. Qual que é o mais difícil? A canoa? A canoa eu imagino que seja complicado o equilíbrio, porque você tem que ficar de joelho, né? Enquanto o caiaque você está sentado. Mas o qual exige mais fisicamente, a canoa ou o caiaque? Eu não sei, eu já estou acostumada a remar canoa, mas eu particularmente não me adaptei a remar caiaque, né? Eu Aham. acho que o forçamento da coluna, da lombar, é mais do que a canoa. A canoa você fica ajoelhado, né, de um lado e tem que remar, fazendo leme, fazendo força só de um lado. O caiaque você tem duas pás e você tem um leme ainda que ajuda a fazer a curva. Mas para mim, né, é mais difícil, foi mais difícil. Você disputa os 200 metros ou você disputa outras provas também? Só 200 metros. Geralmente em competições internacionais, só 200. Mas competições nacionais, eu remo o C1 200 e o C2 500. Agora, o 200 metros é uma prova muito rápida, né? Então exige, eu imagino que fisicamente exige muito mais do atleta do que uma prova de longa distância, por exemplo, né? Sim, sim. 200 metros é uma prova de explosão, né? Que vai de 45 segundos. Então você tem que ter bastante força e bastante equilíbrio, né? Bastante equilíbrio. Você estava falando aí do parte física, eu queria que você entrasse um pouco nisso, porque a gente vê ali, a gente assistindo, né, a gente fica imaginando só aquela força no braço, né, que vocês fazem ali na canoa, mas não é só braço, né? Ficar de joelhos ali não deve ser fácil também. Como é que é a preparação física, como é que você faz essa preparação para ter essa força toda? Com certeza, né? É uma técnica, né? Então a gente precisa ter os braços fortes, as pernas fortes. Então a gente faz água, né? E academia para manter a resistência. Então não é só braço e perna, não. Tem que ter resistência também para poder conseguir suportar, né? Um tiro de 200 metros, porque vem a fadiga, vem a queimação do músculo. Então a gente tem que preparar bem a musculatura para que não aconteça isso durante as provas. Legal. E a tua rotina de treinamento, ela geralmente é como? Você treina de manhã, de tarde? Qual é a intensidade do treinamento? E se agora, nesse período pré-Olimpíada, esse treinamento se intensifica? Com certeza, né? Tá mais intenso agora, né? Depois a gente conquistou a vaga, a gente tem que treinar mais, né? Para chegar lá e fazer uma boa marca e ir em busca da medalha. Então agora a gente treina mais, a gente treina 1h30, 1h40 de água. A gente faz academia também, que é 1h20, 1h30. Mais corrida, que às vezes é 30 minutos, 40 minutos, para poder a gente chegar bem em Paris. E, tudo isso aí desde cedinho, enfim, você tem que acordar muito cedo, dormir tarde ou não? Como é que são os seus horários? Não, tem que dormir cedo e acordar cedo, né? É melhor, né? A gente precisa de 8 horas de relógio de descanso para que o corpo recupere, para que no outro dia a gente consiga executar melhor o treinamento e conseguir bater as marcas que é necessário. Então a gente dorme cedo e acorda cedo e eu treino em média às 7h30, 8 horas da manhã, no primeiro período. Almoço a meio-dia e lá para as 2h30, 3 horas já estou entrando na água de novo. Legal. E você já conhece o local lá de onde vão acontecer as competições de caiaque e canoagem lá na França? Vocês estão familiarizados com o local? Não, não, eu nunca fui nunca fui nem em Paris, né, onde vai ser a competição, nem sei aonde é o local ainda, né? Só sei que o pessoal foi fazer o evento teste, mas lá só estava escrito Paris, então eu não sei se é dentro da cidade mesmo ou se vai ser em outro local. Mas eu já fui para a França, né? Já fui remar uma Copa do Mundo, já fui para o sul da França em Vic
e sei que lá é bastante frio. E lá tem uma raia, né, uma raia olímpica que é muito boa. Mas a de Paris, assim, só meu sobrinho foi, né, Jack, e não estava muito boa no dia que eles foram competir, né? Tava muito ventando, muita marola. Uhum. E espero que no dia das Olimpíadas esteja lisa, né? Não de tsunami. Mas ainda não conheço o local que a gente vamos competir, não. Ainda não estou familiarizada, mas acredito que a gente vá uns dias antes para poder aclimatar, né? E se dar bem. É, isso que eu ia te perguntar até, porque nas competições que você vai, quando você vai para um lugar que você ainda nunca foi, não só em Olimpíada, mas em campeonatos aí fora do país, é sempre bom chegar antes, o que que você programa, assim, para poder ter o melhor desempenho na competição? Sim, precisa ir um tempo antes, né, para poder aclimatar, né, a questão do fuso horário, a questão do clima também, que a gente às vezes está no verão, lá já está terminando o outono ou inverno, né, e está mudando de estação, então tem que ir um pouco antes para você se adaptar ao clima Uhum. e não sofrer com isso, né. Não, legal. Você estava falando muito sobre, o fato de estar frio, da água estar mais gelada, questão do vento, tudo isso, obviamente, deve interferir, no desempenho. Quando você vai para um local de competição, por exemplo, como é a França, que você sabe que é uma água mais gelada, que pode estar ventando mais, você já faz um treinamento específico para que isso não te atrapalhe tanto na hora da competição? Sim, sim. Aqui em Lagoa Santa, às vezes venta bastante, tem muita marola, então a gente já está treinando nesse intuito, né, para que se tiver lá, a gente já não sinta tanta diferença, né, já esteja habituada a remar com marola e vento. E tem, traje especial, por exemplo, se é um dia muito frio, vocês utilizam outro tipo de roupa para não atrapalhar também no rendimento da remada, enfim, dessas coisas? Não, não, geralmente é uma roupinha de frio mesmo, a gente que às vezes com roupa mais quente, porque a gente já sabe, né, eu já sofri em Vic, né, no sul da França, com frio, sofri no Peru também, nos Jogos Pan-Americanos de 2019, e lá estava muito frio e a roupa não supria a necessidade do vento, então a gente acabou sofrendo também um pouco com isso. E lá na Sibéria também, pior ainda, né? A gente não tinha roupa adequada para poder competir, então geralmente não tem, né? A gente que vai se adaptando com, e tem, mas não tem roupa adequada para tipo de ocasiões como essa, não, de vento, de frio, não. A gente mesmo tem que se virar com o que tem, mas as roupas não suprem a necessidade do frio. Aproveitando que você tocou nesse assunto, Neto, a gente sabe do Brasil, né, enquanto em outros países tem um investimento muito cedo, já na infância, né, para se formar atletas, no Brasil a gente ainda nem sempre acontece isso, né. Eu queria saber hoje como é que você vive? Você consegue viver aí do esporte que você tanto ama, ou você precisa de ajuda? Enfim, como é que é a sua vida do ponto de vista aí do apoio financeiro? Ah, com certeza não supre, né, eu nos últimos 3 anos, né, a gente tem fases, né, então tem fase que consegue sobreviver, tem fase que a gente se arrasta, né, então eu tô na fase que consigo sobreviver, né, então sempre foi, nessa luta, né, sem apoio, sem patrocinador, então a gente tem um apoio ali do governo federal que dá um ok pra gente, mas não que diga que agora eu estou bem de vida e que isso mudou, não. É sempre na luta, é sempre na base da guerra mesmo. Não, legal. Eu queria saber um pouco sobre as suas expectativas em relação a Paris, assim, longe de mim querer colocar qualquer pressão, mas o fato de ser a primeira mulher a representar o Brasil na canoagem, isso isso na tua cabeça cria uma responsabilidade a mais? E o que que você está esperando em relação às Olimpíadas de Paris? Ah, com certeza, né? Já esperava isso em Tóquio, né? Eu sabia que tinha potencial para classificar, potencial
para chegar bem nas Olimpíadas e conseguir uma medalha. E agora mais ainda, porque a gente sabe das condições e estamos treinando focado aqui, concentrado, então a gente está a parte da medalha, então a gente e com certeza está nesse pensamento, nesse objetivo, nesse foco, nessa reta final de preparação. Olhando aí para o mundo, né, para as suas competidoras, suas adversárias, quais são as principais? Que países? Com quem que você acha que vai competir mais, assim, para valer mesmo? Com o Canadá, Estados Unidos, Cuba e Espanha. Esses são os 4 países que estão ali coçando o calcanhar de todo mundo e incomodando todo mundo. Realmente. Aqui, por exemplo, você já disputou Sul-Americano, Pan-Americano. Qual é o nosso nível dentro do nosso continente? Assim, você foi medalhista de ouro recentemente, né, em um desses campeonatos. Como é que você vê a canoagem brasileira? A gente já está conseguindo chegar num nível que a gente está disputando de igual para igual com essas potências? Eu acho que é questão do apoio, assim, né? Quando a nossa feminina teve apoio, a gente estava nas cabeças e eram as melhores do mundo. Então, de um tempo para cá, né, teve uma caída em relação aos apoios, né, em relação a dar continuidade no trabalho, né, isso que é ruim, né, para a nova menina, porque a gente não tem um ciclo, né, de chegar lá e, agora não deu em Tóquio, vamos para Paris. Não, eu não tive essa condições de focar para Paris. Eu tive as condições que eu queria chegar lá e hoje eu estou classificada, mas se tivesse um apoio, a gente com certeza estava na cabeça das melhores do mundo, como o resto do pessoal estão, né? Vamos dizer, não vou citar nomes, né? Mas se tivesse o apoio que outras pessoas têm, com certeza a nossa menina estava no topo do mundo como os demais. Você acha que ainda tem mais dificuldade no seu esporte para mulher do que para homem? Enfim, é mais difícil para uma mulher, você é a primeira, né, como o Gustavo falou, você podia ter estado na outra, mas é mais difícil para uma mulher do que para um homem na canoagem, no esporte em geral? A dificuldade é o apoio, né, como eu tô falando, né? Porque eu sempre fui a melhor do Brasil e com certeza já fui a terceira melhor do mundo e já fui campeã da Copa do Mundo. Então, se tivesse apoio de lá para cá, com certeza a gente estaria em Paris ganhando medalha. Se fosse Olímpico em Tóquio, no Rio de Janeiro também, a gente já tinha ganhado medalha de ouro, que eu era a melhor do mundo, então a questão de ir lá para cá foi o apoio que nunca tive. Não foi um ciclo, nunca foi concretizado, assim, na minha percepção como atleta de alto rendimento, não tive isso, entendeu? E diferente de outras pessoas, de outras modalidades, teve e eu não tive. Eu não tive. Entendi. Então, A a gente falou aqui do Isaquias, né, que também é da Bahia, como você. Você acha que o esporte passou a ter mais visibilidade a partir dos resultados que o Isaquias teve? Não só, você também tem resultados super importantes, mas o Isaquias ele começou a ter resultados internacionais muito importantes, né, inclusive em Jogos Olímpicos. Você acha que mudou a visão de quem comanda o esporte no Brasil a partir dos resultados dele? eu acho que não, né? Porque a gente, no ano que o Isaquias foi campeão mundial, né? Um ano seguinte, eu não tive o prazer de ir para o campeonato mundial, porque não tinha verba para a não feminina, mas a gente estava treinando e tinha condições de chegar no mundial também, e a gente não foi, só foi o masculino. Então, de lá para cá, no ano seguinte também, ele ganhou medalha no mundial, eu ganhei medalha no mundial. A visibilidade de ser a prova dele ser olímpica e não a minha não ser olímpica, isso tudo foi o problema de lá para cá, entendeu? Porque o apoio sempre foi por ele era olímpico. A no feminina não era, então não tinha apoio a no feminina porque não era olímpico. Se fosse agora como tem, né? E a gente tivesse nas cabeças como estava lá em 2013, 2014, 2015 para a primeira Olimpíada, com certeza a visibilidade seria igual e não tinha diferença nenhuma, né, no meu ponto de vista. E até hoje também, né? Mesmo a no feminina sendo olímpica, a gente não teve apoio como deveria ter.
Perfeito. Você tinha citado aí no começo, você tinha citado seu pai, né, que ele disputou um campeonato, teve uma hora que você falou de um sobrinho seu, parece que é um negócio meio de família aí, como é que é? Tem muita gente na família que gosta da canoa? É, com certeza, que é de geração para geração, né. Meu sobrinho Jack Goodman, ele se classificou para ir para as Olimpíadas de Tóquio, né, graças a Deus eu não fui, mas ele foi lá e representou a família e agora, né, a gente vai nós 2 para Paris, então Uhum. isso é um feito inédito para nós que sempre lutou, né, para estar nesse ponto, né, então a gente está muito feliz de poder representar a família Nascimento em Paris 2024. Agora, ao mesmo tempo, eu imagino que tem uma cobrança grande, né, quando, você participa de um campeonato, e aí o pessoal vem e fala: "Então, vamos analisar o seu desempenho aqui", isso também ocorre também? Tem uma cobrança, de melhorar de um para o outro, assim? Sim, com certeza, né, um torce pelo outro, então a cobrança tem que haver, porque se um ganha, todos ganham, então a cobrança é essencial nessas fases de treinamento e durante as competições também, para que a gente saiba o peso de estar em uma Olimpíada, de estar representando o Brasil em campeonato e conquistar medalha é o maior objetivo do atleta, então sempre haverá essas cobranças. Só dar uma informação, né, a gente está falando muito do Jack Goldman, né, que também vai estar nas Olimpíadas de Paris, né, vai, disputar o C2, né, que a canoa de 2 pessoas, né, a prova dos 500 metros masculino, Uhum. então, importante, aí a gente tem, além deles, tem o próprio Isaquias, né, que vai para o C1 1000 metros, a Neta, que vai para o C1 200 metros, e ainda o caiaque, né? A gente tem o Wagner Souta, né? Que vai no K1 1000 metros, e também a, a Ana Paula Pergutz, né? Que também vai no K1 500 metros aí já no feminino. Então a gente tem aí 6 atletas da canoagem indo para Paris, para você ver como é um esporte que, apesar de todas essas dificuldades que a Neta tá relatando aqui pra gente, você vê como a gente tem atletas de ponta e É. excepcionais aí conquistando excelentes resultados em campeonatos aí e representando a bandeira brasileira na canoagem. Então a gente espera que, de fato, passe a se ter um olhar mais carinhoso aí para os atletas brasileiros, para que eles possam se dedicar 100% do Uhum. tempo, né, para essas competições e cada vez mais conquistar resultados importantes para o Brasil. É, isso é importante mesmo. A sua prova é a de 200, né, como você destacou aí pra gente mais cedo. Qual que é o segredo mesmo dessa prova? Tem que largar bem, se não largar bem já era ou dá para recuperar, enfim, qual é o principal segredo aí para ter um bom desempenho? O segredo é largar bem mesmo, né? Uma prova de 200 metros, né? Geralmente não consegue tirar a vantagem, né? Em uma prova curta, né? Como é 200 metros, é 45 segundos ali bem acirrado. Então, se errar, pode ser fatal. Então, tem que sair bem, buscar a rapidez para chegar mais rápido que puder, porque uma prova de recuperação não serve no 200 metros, não. Não, legal, bacana. E tem alguma competição ainda antes das Olimpíadas ou não? Agora o foco total são nos Jogos Olímpicos mesmo? Isso, para mim, não tem competição anterior não, a gente está treinando exclusivamente focado nos Jogos Olímpicos de Paris. E como é que foi a última que você disputou, que você ganhou medalha de ouro aí? Você já tinha vencido essa competição antes ou foi uma medalha inédita também? Não, eu sou 4 vezes campeã pan-americana. Essa foi a quarta medalha minha de ouro em pan-americano. Olha só. Não foi a primeira não. E eu imagino, eu estava conversando com o pessoal da vela, né, que participou do Pan-Americano, pessoal próprio da natação, mas da maratona aquática, que acontece no mar, e eles estavam falando que o problema no Chile era realmente a água muito gelada, né?
existe essa... Eu já ouvi alguns atletas falando sobre a água ficar mais pesada quando ela está gelada. Isso é de fato, você sente que tem uma resistência maior quando a água é muito fria? No nosso caso, só fica muito pesado se for raso, né? No caso. Aí Tá. se pesar gelado ou normal, não tem essa diferença, não. Na canoagem, não. Mas se for fundo ou raso, assim, sente a diferença. Se for raso, pesa mais. Mas se for fundo, a canoa desliza normalmente. Aliás, eu vi até umas imagens legais. Você mora em Marau, é isso? Na Bahia? Maraú. 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 E aí, quando você voltou lá, teve até uma carreata lá, foi recebida pelo prefeito, o pessoal na rua ali. É muito legal isso, né? Porque para uma cidade que a gente não conhece, assim, você ter uma representante que é medalhista pan-americana, que é um título importantíssimo, é um dos títulos mais importantes, né, do mundo, deve ser muito legal, e isso também acaba incentivando. Eu imagino que muitas meninas chegam para você e falam que vendo você competir, acabaram se sentindo ali com vontade de praticar o esporte. Isso acontece bastante? Sim, sim, com certeza. Foi bem gratificante, né, o reconhecimento de Maraú por mim, né, e fazer essa recepção toda. Foi de grande importância, né, para que veja que nosso trabalho, né, na canoagem no município está sendo bem feito e executado, né, para que os apoios nunca parem de nos apoiar, né, Sim. e é bom que as crianças estão vendo que tem uma mulher, né, guerreira, batalhadora, lutando pelos ideais de todas. É legal isso mesmo, serve de referência, né. Agora o que que você diz, que mensagem você manda, assim, para quem está querendo começar nesse esporte, principalmente se for uma menina, o que que você diz? Que não desista do seu sonho, né? Que continue batalhando, continue lutando, né? Porque não tem apoio, é porque não tem patrocínio, que a gente não deve lutar pelos nossos sonhos, que a gente deve correr atrás, mesmo as dificuldades, a gente vai vencer e vai chegar lá. É só questão de ter fé e persistir. Agora eu imagino, Neta, que uma das dificuldades também para quem está começando é a questão de equipamentos, porque eu imagino que uma canoa de competição, uma canoa eh tecnológica, vamos dizer assim, né, que melhore a resistência na água, não seja um equipamento barato, né. Não. Como é que é isso para você? Você tem a sua própria canoa? É você que tem que adquirir ou não, você tem uma ajuda para adquirir esses equipamentos? Quando você vai para a competição, você só vai com uma canoa ou você leva mais de uma? Geralmente quando a gente vai para uma competição internacional, a gente não leva, porque a canoa custa 60 mil, 80 mil, e um atleta em si não consegue comprar uma canoa de olímpica, né, para poder competição. Então a gente já tem um aluguel, né, já aluga para poder usar. E é difícil, né, porque não é fácil ter uma canoa dessa. E eu tenho a minha, mas ela não é profissional como as de fora, né? De fábrica, fica fibra de carbono, mas a gente tem a dificuldade sim de ter um material bom. Mas para começar, né, as associações ela tem um material de começo, né? Tem uma escolinha, tem um mini K1, tem uns barcos para iniciação, né? Então, se quiser começar, né, tem que começar do básico, com material de pouca qualidade, mas que se você vai desenvolvendo, você vai lá e vai tentando adquirir. Um remo de canoa, né, de carbono, é Aham. R$ 3.500 por aí, R$ 4.000. E um atleta em si recebendo R$ 925 não vai ter condições de comprar um material desse. E se quiser comprar, vai ter que passar fome mais de 3 meses, 4 meses para poder comprar. Canoa, então, nem se fala em ter uma canoa de carbono para si própria, né? Porque sem condições, não tem apoio, não tem bolsa atleta que supra essa necessidade de dizer, eu vou lá comprar uma canoa de carbono, como não tem condições. Mas aí eu fico imaginando, né, que você falou que vocês acabam alugando
esses equipamentos para poder disputar as competições quando está fora do Brasil. Isso de alguma forma atrapalha no rendimento, porque você não está treinando com a canoa que você vai competir. Isso acaba interferindo também no teu desempenho? Por isso que tem que ir um tempo antes, porque você não está treinando com a sua canoa de treinamento, né? Você tem outra diferente, então por isso tem que ir um dia antes, para você se adaptar à nova embarcação, ao clima, à estação. Então, tudo isso, né, tem que ser conversado para poder não acontecer isso. Chega lá e mudou de canoa e vai competir. Não, aí você sente a diferença. Você vai sair do Brasil para competir em outro lugar, você aluga a canoa, não é a mesma coisa, você precisa de um tempo de adaptação também. Perfeito. Então, aliás, isso tudo que você falou só reforça, né, assim, a nossa percepção de que, olha, a gente começou essa entrevista, acho que agora tem muito mais valor tudo que você falou, porque você não compete nem sempre em igualdade de condições, né. As Exato. suas conquistas são, você está entre as melhores do mundo aí, mas sem ter as mesmas condições que outras atletas têm. Então, é demais isso, realmente é um reconhecimento que a gente tem que fazer aqui. É um feito, né, então parabéns aí, porque você consegue, competir com outros atletas que têm melhores condições de formação, talvez desde a infância até, do que você, não é isso? Com certeza, né? Tudo na Europa é mais fácil, é rapidinho. Aqui no Brasil é tudo, tem uma burocracia, demora. Então, tudo isso, né, eu desde que me vi na canoagem, eu tenho que superar a dificuldade, porque nada é fácil, nada foi fácil para chegar nessa qualificação olímpica hoje. Então, e ter muito mérito pela É. garra e persistência que eu tive. Só uma de curiosidade, por que que é neta, porque da onde que veio o apelido, né? A canoa a gente imagina por quê, né? Mas, porque você é Valdenice, né, Conceição, mas da onde que veio o Neta Canoa? Minha avó me chamava de neta, Ah, e chamava meu irmão de neto. Aí a pessoa ficava assim, né? Neta, era neta, neta, neta. Aí como eu comecei a praticar canoagem, aí eu, neta canoa, neta então canoa melhor ainda, baiana. porque aí tem bênção de vó, E né, Neta? Aí é Tem, melhor ainda, então. é, inclusive quem for procurar a Neta nas redes sociais para passar a segui-la, né, É. ver a rotina de treinamentos dela, enfim, o que ela compartilha lá nas redes sociais é Neta Canoa, Ah, não vai procurar por Valdenize, vai tá procurar bom. por Neta Canoa para poder encontrá-la ali nas redes sociais, não é isso? é isso sim. Meu Instagram é neta canoa, meu Facebook é neta canoa. Tudo é neta canoa. Muito bom. Tá bom, a gente conversou com a Neta Canoa, né, Valdenice é no documento, né, Isso. Valdenice Conceição. Isso. Mas a Neta Canoa, nossa atleta, que a gente vai torcer muito lá para sair muito bem, primeira mulher classificada para a Olimpíada na canoagem, na categoria canoagem de velocidade a C1, 200 metros. Sucesso para você, Neta, lá em Paris. Obrigado pela entrevista. Até uma próxima. Até uma próxima, eu que agradeço. É isso, muito obrigado. Agradecemos aí a Neta Canoa e a gente volta aí no próximo domingo, né, Heisen, às Isso 8 aí. horas da manhã. Obrigado, Aneta. Obrigado, Heisen. Um Valeu. grande abraço a todos. Tchau. Tchau, tchau.